Tenta explicar para a gente um pouco o que acontece. Olha, Donald Trump acaba de sair aparentemente, né, supostamente desgastado, numa condenação muito dura, com várias repetições de condenado, culpado, culpado. E aí, de repente, né, 1, 2 semanas depois, aparece à frente, inclusive, nas pesquisas de opinião. Um enigma para você, minha cara. Esse é dos difíceis, hein, Débora? Acho que eu vou fingir que a conexão caiu e deixar essa pro Yuri. Fazer cara de egípcia, né? Exatamente. Não, mas olha, o Yuri foi numa linha muito boa e que eu particularmente tenho defendido também. Então vou votar com o relator. Eu acho que a chave está em entender que a sociedade americana ganhou muita complexidade nas últimas décadas, né? É claro que a economia ainda é um fator central, inclusive quando a gente olha as pesquisas, sempre aparece no top 3, né, do que mobiliza a opinião pública e o eleitorado americano como um dos elementos-chave. A gente sabe que a economia americana, nesse momento, ela está enfrentando uma certa tranquilidade, no sentido de que o desemprego é muito baixo, as contas públicas estão relativamente ajustadas, mas acabou de sair de uma onda hiperinflacionária, acabou de enfrentar juros altos, coisas que demoram até chegar na ponta, até chegar na vida do cidadão médio, né? Então, cidadão americano que não está muito acostumado com essa realidade, é evidente que sentiu e que reage a esse movimento. Agora, se a gente olhar para o que está além da economia, é interessante que no top 3, né, do que está movimentando o eleitorado em 2024 por lá, a gente tem imigração e a gente tem segurança, preocupação com segurança. E quando a gente olha isso de uma maneira mais abrangente e cruza isso com o próprio discurso do candidato Trump, a gente nota que talvez o que esteja por trás desse debate seja hoje menos a economia dura, como era anos atrás, de índices macroeconômicos e tal, e tem muito a ver com a noção de pertencimento. Se eu fosse coordenar a campanha dos candidatos, eu não diria que é a economia estúpida, eu diria que é o pertencimento estúpido, né? Quer dizer, é como as pessoas se veem enquanto americanas, que desafios e ameaças elas acreditam que estão enfrentando e de que maneira esses candidatos prometem resolver esses problemas. O Trump é uma figura que ele tenta oferecer saídas e soluções fáceis para problemas complexos. Isso é bastante típico até da forma como ele se comunica. Então, vamos construir um muro para lidar com a imigração. Se eu tivesse à frente da guerra da Ucrânia, o conflito terminaria em 1 semana. São as frases que ele, em geral, adota nos comícios, né? E ele, portanto, mobiliza muito essa onda de sentimentos que fazem com que o americano médio tenha a percepção de que a vida dele piorou no decorrer dos anos. E, de fato, Yuri e Débora, piorou mesmo. Se a gente olha para os números desde os anos 70, a gente vai ver que, embora os Estados Unidos ainda, claro, sejam uma superpotência, um país muito rico, uma referência para muitas coisas, ele é um país cada vez mais desigual. Ele é um país em que cresceu muito os bolsões de pobreza, né? É um país que enfrenta hoje alguns dilemas da globalização que para nós aqui, né, do sul global, dos países latino-americanos, por exemplo, já eram muito discutidos nos anos 80. Então, me parece que hoje, embora haja condenações, disputas judiciais, o eleitor está mais preocupado em encontrar um candidato que, embora não seja perfeito, possa ser aquele que endereça o que ele acredita que é um problema da vida dele e que a elite política americana, por isso o Trump fala tanto disso, não estaria enxergando. E só para concluir, eu acho importante citar o que a Mari falou, esses números gerais nacionais, eles são úteis para a gente ter um pouco de noção sobre rejeição e aprovação dos candidatos. Mas é importante ver colégio eleitoral. E aí eu vou me despedir de vocês com 2 números muito rápidos para todo mundo ficar pensando até amanhã quando a gente volta. Primeiro, que do ponto de vista do colégio eleitoral, lá no levantamento da The Economist que foi publicado ontem, as chances atuais é de que o Biden seja eleito de 1 para 3, o Trump de 2 para 3. Então, a diferença de colégio eleitoral que eles teriam, eles precisam de 270, está na casa dos 54. É muito pouco. Isso significa que virar 1 ou 2 estados que estejam indecisos já pode transformar totalmente o cenário eleitoral e fazer do Biden, por exemplo, um favorito.
favorito. Essa é a informação número 1. E a última é que nos 5, 6 ou 7 estados onde essa eleição vai ser definida, o Biden está atrás em todos no momento. Em alguns com muita diferença, tipo 5 pontos à frente para o Trump. Em alguns é empate técnico, é 0,1. Então tá longe de estar decidida essa eleição. A gente tem muito chão pela frente.